Los Angeles, verão de 1985. Uma onda de terror invade as ruas, deixando os moradores apavorados e os policiais desesperados. Casas invadidas no meio da noite, desvivimentos brutais, rituais satânicos, vítimas realmente de todas as idades. E um padrão nada claro. O responsável? Um homem desconhecido, sombrio, que parecia surgir das sombras. Realmente, um predador noturno. Esse é o caso de Richard Ramirez, um desvividor em série que transformou o medo em rotina e marcou para sempre a história do crime americano. Hoje a gente vai mergulhar profundamente na sua mente, na sua vida, nos seus crimes e na caçada também que levou à sua captura. Prepare-se então, porque essa história não é para quem tem coração fraco. E aí, meu povo, eu aqui mais uma vez para trazer outra história de true crime para vocês, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, então considere se inscrever nesse canal, já deixa o seu like e também um comentário aí, me segue nas redes sociais que eu vou deixar em algum lugar aqui da tela, tá? E vamos lá para a história de hoje. Mas antes do Night Stalker, havia só o Richard, tá? Richard Leiva Munhoz Ramírez. Nasceu em 29 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas. Ele era o filho mais novo de um casal chamado Julián e Mercedes Ramírez, que eram imigrantes mexicanos e estavam ali para tentar uma vida melhor. Os dois eram super religiosos e também super rigorosos com os filhos. O Julián, então, era um ex-policial, tá, lá no México, e nos Estados Unidos ele estava trabalhando como operário ferroviário. E ele também era muito, como eu disse, muito rígido, muito rigoroso, muito explosivo. Ele era conhecido por isso. Isso quer dizer que desde cedo o Richard ele experimentou um lar instável, sabe? E também muito violento. O ambiente familiar dele era marcado por tensões, por castigos físicos, por uma atmosfera de medo mesmo. E aí, desde cedo, o Richard ele começou a apresentar alguns comportamentos que eram considerados anormais. Só que muitos especialistas, assim, um tempo depois, eles apontaram esses eventos como possíveis fatores contribuintes para uma alteração neurológica. E como eu falei do temperamento da família dele, o Richard, desde criança, ele sofreu muitos traumas físicos, né? E, inclusive, não infligidos por outras pessoas, vamos dizer assim. Ele sofreu uma série de acidentes que deixaram ele com lesões permanentes, tá? Incluindo um acidente onde uma cômoda ela caiu na cabeça dele. E também o outro em que ele levou uma pancada na cabeça em um parquinho. Essas lesões, elas então afetaram o lobo temporal, certo? Do cérebro, que é a região associada ao comportamento agressivo, na verdade, e também ao controle dos impulsos. Essas lesões, elas afetaram o lóbulo temporal, tá? Do cérebro dele. E essa parte do cérebro ela é responsável pelos comportamentos agressivos, empatia, o controle dos impulsos também. E por conta desses acidentes, o Richard ele desenvolveu epilepsia temporolímbica. Isso claramente pode ter afetado o seu comportamento impulsivo e desinibido. Quando ele tinha 5 anos, né, outro acidente aconteceu. Ele foi atingido na cabeça por uma barra de metal, o que intensificou ainda mais as crises epiléticas que ele tinha. Estamos falando então aqui de um garoto que mal tinha completado a primeira infância e já tinha enfrentado traumas físicos muito pesados. E aí, desde cedo, o Richard ele apresentava um comportamento mais antissocial, ele se isolava mais da sociedade, das pessoas em geral. E ele preferia passar muitas horas andando sozinho, vagando por aí, por cemitérios locais, ou até trancado no quarto dele ouvindo rock pesado e lendo sobre ocultismo. Isso vai ficar bem claro mais pra frente. Mas eu acho que o fator mais forte e mais perturbador da história do Richard foi o Miguel Ramírez, né, conhecido como Mike, que ele era primo do Richard, primo mais velho. O Mike, ele não era, vamos dizer assim, só um parente próximo, ele era quase um ídolo para o Richard. Então, ele chegava a ser um herói para ele. Ele era um exemplo masculino muito forte, com histórias incríveis, uma presença imponente, porque o Mike ele era veterano no confronto do Vietnã, então ele acabou expondo o Richard ainda criancinha a relatos e fotos de mulheres que ele alegava ter tido, vamos dizer assim,
um contato íntimo, não consentido, tá? E também desvivido elas durante esse tempo de conflito. E aos 12 anos, o Richard ele começou a passar muitas horas com o Mike, ouvindo esses relatos e também vendo conteúdo extremamente gráfico. E ao invés de voltar do conflito com histórias de superação, com histórias de sobrevivência, de heroísmo, não. O Mike ele realmente trazia lembranças muito, muito gráficas de desvivimentos e de tortura. Ele ensinava então para o Richard algumas técnicas militares, o uso também de objetos que podem machucar as pessoas e introduziu ele também ao uso de substâncias ilícitas, como a Maria Joana e também algumas outras. Então era como se o Mike treinasse, moldasse o Richard, tá? Ele plantava então nele a ideia de que a violência e a dominação eram sinônimos de poder. Isso tudo em uma adolescente. Então o Mike ele glorificava a violência. Tá? E o que é ainda mais perturbador nessa história é que ele incentivava o Richard a ver isso como alguma coisa natural. E até mesmo, vamos dizer assim, excitante, sabe? Ele dizia que o verdadeiro poder ele estava em desviver alguém, sabe? Em tirar a vida de uma pessoa e dominar outro ser humano completamente. E aconteceu um fato muito pesado na vida do Richard, que foi em 73, que ele acabou presenciando o Mike tirar a vida da própria esposa, com um tiro literalmente na frente dele. Então ele estava lá na casa com a esposa, a Jessie, e depois de uma discussão, o Richard estava lá na sala e de repente, no momento de ódio do Mike, ele sacou um 38 e simplesmente disparou na cabeça dela. Nessa época, então, o Richard ele tinha só 13 anos, ou seja, mais ou menos aí um aninho depois que ele começou a passar mais tempo com o primo dele. Os fluidos, o barulho, a eliminação, tudo ao vivo, tudo diante dos olhos do Richard. E sabe o que é mais assustador nessa história? Ele não reagiu. Ele não chorou, ele não gritou, ele não pediu ajuda, ele só ficou olhando. Quase como se ele tivesse ali anestesiado. Ou, vamos dizer assim, intrigado. Então, depois desse desvivimento, o Mike foi internado, tá, em uma instituição mental. E o Richard, agora sem o mentor dele, vamos dizer assim, mergulhou ainda mais na escuridão. Ele começou então a se afastar da escola, da família e da realidade como um todo mesmo. Ele se tornou um cara noturno, vamos dizer assim, né? Um garoto noturno. E ele vagava durante a noite pelas ruas, ele dormia em cemitérios e também continuava experimentando substâncias ilícitas. E esse evento, de fato, foi um ponto divisor de águas na vida do Richard, tá? A partir desse momento, a personalidade dele se tornou, como eu disse, mais introspectiva, sombria e antissocial. E, ao mesmo tempo, ele se tornou obcecado pelo ocultismo, né, pelo satanismo, pela pornografia violenta, e ele passava horas consumindo conteúdos extremos, enquanto ele alimentava uma fantasia crescente de poder, de controle e de destruição. E, inclusive, até a aparência dele começou a mudar. Ele começou a deixar o cabelo um pouco mais longo, a usar roupas mais escuras, deixar as unhas grandes, que era basicamente um reflexo, né, daquilo que ele tinha interno, que estava ali fervendo dentro dele. Então o garotinho franzino, né, de El Paso agora era uma figura sombria, um espectro, vamos dizer assim, que estava bem à margem da sociedade. Nesse momento aqui eu coloco um questionamento, né? Vale a pena a gente refletir aonde que estavam os adultos nesse momento? Onde é que estavam os professores, assistentes sociais, até os vizinhos mesmo? O Richard ele já apresentava todos os sinais de alerta. Ou seja, ele tinha um comportamento antissocial, um isolamento, os traumas físicos e essa exposição precoce à violência. Então, onde que estava esse pessoal para tentar ajudar de alguma maneira essa criança, né? Só que muitas vezes, como acontece, creio eu que pode-se dizer que na grande maioria das vezes ele foi ignorado. O desempenho escolar dele estava despencando, mas ninguém estava nem aí, ninguém tentava intervir nessa situação. Ele faltava aula e isso era muito frequente, ninguém questionava onde estava o Richard, o que ele estava fazendo, se ele estava bem, se ele não estava. A verdade realmente é que o sistema
falhou com o Richard Ramirez. E ele, por sua vez, ia falhar com a sociedade também. Depois do que aconteceu com o Mike, mesmo sabendo que o Richard estava lá, ninguém olhou para ele como devia, né? Ele foi enviado para viver com a irmã dele mais velha, uma das irmãs, né, na verdade. Mas o que parecia ser uma chance de recomeço para ele se revelou basicamente outro ciclo de horror, porque o cunhado dele era um voyeur, né? Ele levava ele para espiar mulheres durante a noite. Então esse coitado estava, não vou dizer coitado, tá? Mas o garoto estava rodeado por gente de má índole, gente com comportamento bem duvidoso. Então, então, mais uma vez aí nessa história, as mulheres se tornaram objetos, desejadas, observadas, controladas, porém nunca respeitadas. Não teve psicólogo, não teve escola atenta, não teve vizinho alerta, só silêncio, negligência. E assim o Richard foi se moldando nas sombras, sozinho. Não estou aqui justificando nada do que ele fez, tá? Só para deixar esse parênteses aí. E aí o Richard ele já não se via como um humano comum. Ele se enxergava como uma força escura, como um braço da destruição, um servo das trevas, realmente. Para ele não existia gente inocente, existia gente fraca e ele não seria uma dessas pessoas. E aí durante a adolescência o Richard ele começou a trabalhar em um hotel. Tá, ele foi nesse lugar acusado de tentar, vamos dizer assim, ter contato íntimo indesejado com uma hóspede, mas o caso infelizmente não seguiu adiante. E ele também foi pego roubando objetos dos quartos dos hóspedes do hotel. Esses pequenos delitos que ele cometiam já deixavam muito claro um certo padrão inicial aí, vamos dizer dessa maneira, de invasão de espaço alheio e também de domínio. Depois então que ele abandonou o ensino médio, o Richard ele mergulhou de vez na criminalidade e nos pequenos furtos, tá? Ele roubava carros, tinha o uso pesado de substâncias ilícitas, muito mais do que antes, e também a imersão nos cultos satânicos. Ele passou, claro, por centros de detenção juvenil, mas ele nunca recebeu um tratamento psicológico e psiquiátrico adequado. Então, aí, em meados dos anos 80, o Richard se mudou para a Califórnia, tá? Se estabelecendo em Los Angeles. A cidade grande, então, com esse ritmo frenético, com essa questão do anonimato, ela seria o cenário perfeito, né, para os impulsos violentos que estavam florescendo cada vez mais dentro deles. Então, ele que já cometia roubos frequentes, ele começou a desenvolver um apetite, vamos dizer assim, mais crescente por agressões físicas e também por ataques íntimos, vamos chamar dessa forma. O que logo, claro, evoluiria para uma coisa muito mais séria e muito mais sombria. E aí, lá na Califórnia, o Richard ele levava uma vida, vamos dizer assim, de nômade. E bem desregrada mesmo. Ele dormia em pensões baratas, ele usava cada vez mais algumas substâncias ilícitas mais fortes, frequentemente, tá? E ele, como eu disse, se interessava por rituais satânicos, então ele chegava a frequentar cemitérios à noite também. E aí tudo começou, vamos dizer assim, com ele só invadindo casas para roubar. Só que a necessidade do domínio, né, e da violência foi crescendo cada vez mais dentro dele. Então, em 84, ele comete o seu primeiro desvivimento, ao menos os que ficaram conhecidos, que seria o da Jenny Winkle, de 79 anos, que foi encontrada com a garganta e também com sinais de violência íntima. O caso, então, bem brutal, claro, ele não tinha motivação aparente, né? Então ficou sem solução imediata, não tinha nenhum ponto de partida para se investigar. E aí, de março de 85 até agosto desse mesmo ano, o Richard ele começou uma verdadeira onda de terror em Los Angeles e nas cidades mais próximas. A assinatura dele, no caso, era a imprevisibilidade, tá? Então ele entrava nas casas durante a madrugada, geralmente por alguma janela destrancada, por uma porta meio aberta, e os seus ataques eram extremamente violentos e também, como eu disse, envolviam violência íntimas, agressões físicas, tortura e, consequentemente, no final, muitos desvivimentos. E diferente de outros desvividores em série, o Richard ele não tinha nenhum padrão fixo.
Né, normalmente as mulheres, enfim, as pessoas têm esses padrões de ser, não sei, por exemplo, mulheres de 18 a 30 anos e coisas desse tipo, mas ele não tinha. Então variava sempre entre questão de idade, de etnia, de classe social e também de gênero, para ele não importava. Então ele atacava casais, idosos, jovens, era indiferente para ele. Inclusive algumas vítimas, elas eram eliminadas com tiros, outras com objetos que eram encontrados na própria casa, e em muitos casos eles faziam até as vítimas rezarem para o demônio. Então ele desenhava pentagramas nas paredes com batom ou até com fluidos das pessoas e proferia frases como "Hey Satan". E aqui eu separei alguns dos casos mais chocantes, né, que pelo menos para mim em relação ao Richard Ramirez. Teria o Vincent e a Maxine Zazara, alguma coisa desse tipo, perdão se eu não estiver pronunciando corretamente. Na Maxine ela teve os olhos retirados da sua cara com uma faca de cozinha. A brutalidade desse ataque chocou até os investigadores mais experientes, tá? Teve também a Lela e a Mabel Bell, redundante, Mabel Bell, enfim, que foram 2 senhoras idosas, realmente foram torturadas com choques elétricos e também foram agredidas com um martelo. O Richard, ele usou o batom para desenhar um pentagrama na coxa de uma delas. Também teve a Whitley Bennett, de 16 anos somente, ela foi atacada com ferro de construção, porém ela sobreviveu. E o Richard, quando viu que ela ainda respirava, ele disse que Satã havia poupado a vida dela. Teve também o Peter e a Bárbara Pan, que eles foram desvividos em casa com mensagens satânicas deixadas nas paredes. Então a frequência desses ataques só aumentava. Daí a cidade de Los Angeles realmente entrou em pânico. As famílias já dormiam com, vamos chamar de objetos cortantes, debaixo do travesseiro. E as lojas de armas estavam ficando lotadas. A mídia chamou ele de Night Stalker e o medo realmente se espalhou como uma praga na Califórnia. A investigação que se seguiu, né, a série de desvivimentos cometidos pelo Richard, ela foi uma das mais desafiadoras da história policial americana. A polícia ela não tinha quase nenhum dado para trabalhar, porque os comportamentos eram muito erráticos. Então, ele não tinha motivação aparente, tudo era sem sentido, e a diversidade das vítimas, né, tornaram o caso ainda mais difícil de resolver. Então, o fato do Richard não deixar um padrão claro quando ele cometia os crimes dele, é o fato dele atacar as pessoas de todas as idades, de etnias e classes sociais, sempre escolhendo as vítimas aleatoriamente, ele realmente não deixava ali nenhuma pista, vamos dizer assim, de algo que fosse viável para os policiais buscarem, algo que fosse realmente um padrão 100%, a não ser a questão dos pentagramas, das mensagens satânicas e coisas assim, e isso tornava muito difícil. Então, como eu disse, esses sinais desse culto não eram realmente suficientes para estabelecer um vínculo entre ele e os ataques. Só que, porém, apesar da diversidade das vítimas do Richard, teve um fato que foi percebido pelos investigadores, algo muito marcante, que ele usava tênis da marca Avia, que era um modelo bem raro. Esse pequeno detalhe, ele foi uma chave muito importante que ajudou a polícia a traçar vamos dizer assim, um possível caminho na investigação, já que antes eles não tinham nada. Então as autoridades, elas rastrearam o modelo, né, onde ele estava sendo vendido, ajudando aí, vamos dizer, a restringir um pouco mais as áreas onde eles deveriam procurar. Então, ao longo das investigações, os sobreviventes dos ataques, eles começaram a colaborar, fornecendo algumas descrições um pouco mais detalhadas do Ramírez. Algumas delas, então, deram características físicas, também algumas outras pistas, como pegadas, que ajudaram a realmente montar o retrato falado dele. E a divulgação dessas descrições ajudou muito, porque aumentou a pressão sobre a polícia, né, que precisava realmente agir o mais rápido possível para evitar que houvessem outras pessoas vítimas dele. E além de tudo isso, os investigadores eles começaram a revisar registros de prisões anteriores que revelaram
que o Richard tinha sido preso em várias ocasiões por crimes menores, vamos dizer assim, antes de cometer esses desvivimentos. Essas informações combinadas com as descrições das vítimas e também com o exame minucioso das evidências levou à descoberta de nome e rosto do Richard Ramirez. Então, no dia 30 de agosto de 1985, a foto do Richard foi divulgada para o público. E depois da divulgação dessa foto, a polícia ela estava por isso aqui de capturar o Richard. Só que a surpresa foi que a captura não aconteceu pelas mãos da polícia, mas sim da própria comunidade. No dia 31 de agosto de 85, então, só um dia depois da foto dele ser divulgada, ele cometeu um erro crucial. Ele tentou roubar um carro em East Los Angeles, mas ele não sabia que a população, que já estava aterrorizada pelos crimes, estava de olho, estava alerta, né? Então, quando eles perceberam que tinha alguém tentando roubar o carro e que esse cara se parecia com o retrato falado de uns criminosos mais procurados da cidade, eles reconheceram Richard. Então começou uma perseguição caótica pelas ruas de Los Angeles. E aí um grupo de moradores, sem esperar pela polícia realmente, cercou o Richard e começou a agredi-lo fisicamente. Foi só depois que a polícia chegou que o Ramirez foi preso. E essa captura, ela, para mim, foi uma ironia brutal. Uma ironia muito grande. O cara que aterrorizou Los Angeles foi finalmente imobilizado pela população em pânico, mas um pânico que ele mesmo tinha criado. A prisão do Richard, enfim, marcou o encerramento desses meses de medo. Só que, ao mesmo tempo, essa captura, ela expôs a intensidade do pânico social que ele tinha causado. Então, a captura, embora fosse bem satisfatória, claro, né, para as vítimas, para as famílias deles, não foi um processo sem controvérsias, tá? Algumas pessoas elas se sentiram desconfortáveis com o fato de que um grupo de cidadãos comuns, a grande maioria, óbvio, sem treinamento, tivesse sido responsável pela detenção de um desvividor em série tão perigoso e não a polícia. Ou seja, as pessoas provavelmente sentiram que a polícia não estava fazendo o trabalho dela corretamente, vamos dizer assim. E o julgamento do Richard, ele foi um evento midiático, tá? Altamente significativo para a população e começou no ano de 89, ou seja, 4 anos depois que ele foi preso. Atraiu realmente a atenção das pessoas, né? Ninguém, nenhum meio de comunicação deixou de cobrir cada detalhe do processo. E o julgamento ele não foi apenas um momento de busca por justiça, ele também foi um espetáculo em si por conta da postura bem perturbadora do Richard e do impacto que os crimes dele tiveram em relação à sociedade. E o Richard, ele apareceu no tribunal com um pentagrama desenhado na mão, tá? Um gesto que ele fazia de forma proposital, desafiando realmente a corte e a sociedade. A imagem do Ramirez, então, com o pentagrama na mão, foi um marco, realmente, que reforçou a ideia de que ele era, de fato, um soldado do satanismo, como ele mesmo alegava. E aí, durante o julgamento, o Richard não demonstrou nenhum tipo de remorso, nenhum tipo de arrependimento. Inclusive, ele frequentemente interagia com a mídia, expressando o desdém dele, sabe, pelos advogados e até pela própria acusação mesmo. O comportamento dele foi frio, foi calculista, realmente, creio que tentando alimentar ali a própria fama, né, que ele criou na figura dele de um ser das trevas, uma figura de culto satânico, de alguém que se via, vamos dizer, como alguém que está acima das convenções sociais e legais. Então, durante esse período aí do processo, ele demonstrou esse comportamento realmente muito desafiador, muito perturbador e frequentemente ele fazia gestos satânicos, como eu já falei antes, desenhando o pentagrama na mão, gritando "Hey Satan", e durante as sessões do tribunal ele fazia tudo isso alimentando a imagem de criminoso psicótico. E esse caso ele foi particularmente perturbador para as testemunhas, né, que ele tinham que se apresentar, incluindo sobreviventes
que tiveram que descrever com detalhes os horrores que eles passaram na mão do Richard. E as provas contra ele eram totalmente contundentes, né, com as impressões digitais encontradas em vários lugares, evidências físicas e também as testemunhas diretas, né, dos crimes das vítimas. Então, aos olhos da mídia e da população, esse julgamento se tornou um teatro por conta da postura arrogante do Richard na corte, aliando isso à natureza hedionda dos crimes. Tudo isso fazia com que ele se tornasse uma figura ainda mais temida e, de certa forma, para algumas pessoas, muito fascinante. Ele estava sendo julgado por 13 desvivimentos, além de agressões de cunho íntimo e também roubos e tentativas de eliminação. Depois, então, de meses de julgamento, o Richard ele foi finalmente condenado à pena capital. No entanto, ele continuou desafiando as autoridades. O julgamento, então, se tornou não só uma busca por justiça, vamos dizer assim, mas um reflexo da mídia e da cultura do crime. Para as famílias das vítimas, o julgamento trouxe uma forma de vingança, pode-se dizer assim, né? E também uma sensação, ao mesmo tempo, de impotência. Mas eles sabiam que nada podia trazer os entes queridos de volta, mas a condenação, pelo menos, foi aí um passo importante que, que fez com que a dor, de certa forma, fosse reconhecida e validada. Depois, então, de ser preso, o Richard passou 23 anos no corredor de vocês sabem o quê? Na prisão de San Quentin, na Califórnia mesmo, e durante esse período a vida dele na prisão foi marcada por vários eventos, incluindo aí a sua notoriedade como criminoso, claro, que transformou ele numa figura de grande interesse para a mídia ainda mais, creio que dá para dizer isso, e até mesmo para, pasmem, muitas mulheres, tá? Que se tornaram admiradoras dele. No entanto, também foi uma vida de solidão, de violência e de litígios legais. Particularmente, eu acho bem feito, né? Depois da pessoa fazer tudo isso, causar tanta dor. E depois de ser condenado, né, como eu já disse, em 89, o Richard, ele ficou numa seção isolada, então onde ficam somente os prisioneiros que aguardam a execução lá na Califórnia. E embora o Estado tenha mantido, né, a pena capital em vigor, as execuções elas foram interrompidas por questões legais, também por recursos de defesa, deixando então o Richard nesse corredor por mais de 2 décadas. Como eu já falei, 23 anos ele ficou lá. E aí, nesse período, ele estava completamente isolado dos outros prisioneiros. E uma característica muito incomum na vida do Richard enquanto ele estava na prisão, como eu disse, foi a relação dele com algumas mulheres que ficaram obcecadas por ele. Elas não viam ele como só uma figura de culto. Elas viam ele como um ícone da rebeldia, excêntrico, sexy, apesar dele ter cometido crimes monstruosos, até onde vai a cabeça das pessoas. Essas mulheres frequentemente escreviam cartas para ele e algumas até viajavam para visitar ele na prisão. E a mais famosa dessas mulheres foi a Doreen Lioy, que era uma jornalista e que se casou. Ela se casou com o Richard em 96, quando ele ainda estava esperando a execução. E ela foi uma das várias mulheres que consideravam ele uma espécie de herói. E realmente estava disposta a defender a inocência dele, mesmo com todas as provas. Ela visitou Richard várias vezes lá na prisão e, apesar de todos os desvivimentos e todas as atrocidades que ele cometeu, ela se casou lá com ele na prisão, onde eles permaneceram casados até que ele se foi de fato. E embora muitas dessas mulheres enviassem presentes, cartas e etc., a vida do Richard na prisão não foi tranquila. Ele passou, como eu disse, grande parte do tempo isolado na cela dele, com pouca ou nenhuma interação com os outros prisioneiros. Ele chegou inclusive a sofrer algumas agressões, embora não tenha sido gravemente ferido, e o comportamento dele continuava se mostrando desafiador e sem remorso, o que fez com que muitos outros prisioneiros vissem ele com desprezo. A cada ano, o Richard também usava os seus recursos legais para tentar reverter a pena capital, e ele passou muitos anos fazendo apelações.
mas todas elas foram negadas, óbvio, claro. Embora ele nunca tenha sido executado de fato, ele se manteve aí nesse corredor, como eu informei, 2 vezes, por 23 anos. Só que foi em 2013, depois de uma batalha bem longa contra um câncer terminal, que o Richard faleceu aos 53 anos, tá. Ele estava sofrendo com linfoma, que é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Ele foi internado no Hospital de Saúde de São Francisco, devido aí à gravidade da condição dele. E ele faleceu no dia 7 de junho de 2013 após algumas complicações relacionadas a essa doença. O Richard, ele se foi sem ter demonstrado durante todo esse tempo arrependimento ou remorso, tá? Nada genuíno em relação aos crimes dele. Ele nunca reconheceu a dor que ele causou nas vítimas e nas famílias delas. O seu falecimento, ele gerou uma mistura de sentimento entre as pessoas, né? Para muitos, o fato dele ter falecido representava o fim de um pesadelo, claro, de décadas, enquanto para outras pessoas foi só a conclusão de uma história de maldade que nunca encontrou a verdadeira redenção. O caso do Richard, ele continua a ser um dos mais chocantes da criminologia americana, claro, tanto pelos crimes hediondos quanto pela vida dele pós-prisão, que foi realmente marcada por um comportamento cada vez mais manipulador e insensível. E como eu comecei no vídeo anterior, eu resolvi trazer para esse vídeo também e possivelmente para os próximos, vou falar então sobre o perfil psicológico e o impacto cultural dessa situação, desse desvividor em série chamado Richard Ramirez. Mais uma vez, venho dizer para vocês, eu tenho uma formação em psicologia, estudei por muito tempo, me formei há bastante tempo, então eu tenho propriedade para falar sobre o que eu vou dizer agora, tá bom? Para ninguém me julgar depois e dizer que eu tô falando bobeira. Então, o perfil psicológico do Richard, né, o Night Stalker, ele foi analisado por muitos profissionais da área de psicologia e também pela área de criminologia, devido, como eu já informei durante todo o caso, à natureza extrema dos crimes dele e também à personalidade. O comportamento dele, tanto antes quanto depois da prisão, ele revela um cara aí com características que se encaixam fortemente em diversos transtornos psicológicos, principalmente a psicopatia e o transtorno de personalidade antissocial. A trajetória dele revela aí um desenvolvimento psicopatológico, vamos dizer que ancorado em 5 pilares, tá? As lesões cerebrais, o ambiente familiar disfuncional demais, a exposição precoce à violência, a ausência de contenção afetiva e as distorções cognitivas progressivas. A seguir, então, eu vou detalhar os aspectos mais relevantes do perfil dele com base aí nos estudos e entrevistas que foram realizadas com ele ao longo dos anos. Então, a infância do Richard, vamos começar por aí, ela não só explica a trajetória dele, ela constrói aí um perfil psicológico que mais tarde se manifestaria nos crimes. E a psicologia moderna, ela reconhece, né, que os desvividores em série, eles não surgem do nada. Eles são muitas vezes o resultado aí de uma combinação bem perigosa entre a predisposição biológica, traumas e ambiente. Então, como eu comentei lá no início, desde a infância o Richard ele foi exposto a abusos físicos e psicológicos, o que afetou profundamente o seu desenvolvimento emocional. A sua relação com o pai foi marcada pela violência, ele testemunhou o, vamos dizer assim, abusos, né, físicos e psicológicos do pai contra a mãe. No entanto, foi o abuso de cunho íntimo e as influências externas com o primo, o Mike, né, que é veterano do conflito no Vietnã, que realmente moldaram a sua visão distorcida sobre as mulheres e sobre a violência. O Richard, então, como eu comentei, sofreu 2 traumas severos na cabeça, tá? Um com 2 anos e o outro com 5 anos, que afetaram, de fato, o cérebro como estrutura em geral. E aí, de acordo com algumas teorias, no caso, vou falar da teoria de Heine, estudos de neuroimagem com criminosos violentos, eles mostraram hipoatividade no córtex pré-frontal, tá sugerindo aí uma base orgânica para comportamentos impulsivos e agressivos. No caso do Richard, o impacto neurológico ele pode ter comprometido as capacidades de inibição e regulação emocional dele, predispondo, então, o Richard a comportamentos antissociais.
e ele exibiu os principais traços da psicopatia, do transtorno de personalidade que é caracterizado aí por comportamentos impulsivos, crueldade, ausência de empatia e também manipulação e desprezo pelas normas sociais. Os psicopatas, eles geralmente têm dificuldades para formar vínculos com as pessoas e vínculos emocionais genuínos, né? Eles são incapazes de demonstrar arrependimento e isso se reflete no comportamento do Ramírez, que não demonstrou, como eu comentei, nenhum tipo de remorso por nada do que ele fez. Além disso, ele também tinha características do transtorno de personalidade antissocial, incluindo o desrespeito persistente às normas sociais, também por conta da agressividade e uma total indiferença com o direito das pessoas. Durante seu julgamento, ele foi descrito como uma pessoa que se deleitava, né, com o sofrimento dos outros e desconsiderava completamente a gravidade dos atos dele. Especialistas aí em criminologia, eles classificaram o Richard como um psicopata sádico, um indivíduo que realmente sentia prazer em infligir dor e sofrimento. O fato dele ter se envolvido com o ocultismo e o satanismo não era só uma tentativa de manipulação, de justificar os atos dele, não. Na verdade, era mais uma forma de alimentar ainda mais a personalidade distorcida dele. Além disso, Richard nunca demonstrou uma compreensão, né, de que as vítimas dele eram pessoas reais, né, com famílias, com vidas. Para ele, as vítimas eram só instrumentos para satisfazer o desejo dele de poder, de controle, de fato. Então, como eu disse, ele foi considerado um psicopata sádico, e ele demonstrava essas características de sadismo nos crimes dele. E aí o sadismo, ele é um transtorno psicológico no qual o indivíduo ele sente prazer em infligir dor física ou psicológica em outras pessoas. E em muitos dos seus ataques, ele não só desvivia as pessoas, mas ele também torturava elas, então frequentemente fazendo elas rezarem para dizer palavras de adoração a Satanás, ou seja, não só o abuso físico, mas também o abuso psicológico. E esse processo de condicionamento ao sadismo, né, ele configura, de acordo com Albert Bandura, um claro caso de modelagem comportamental. Mais grave ainda, o caso, né, de desvivimento que o Richard presenciou aos 13 anos, no momento em que o Mike tirou a vida da esposa dele na frente do Richard, ele serviu como um evento traumático catalisador. E eu trago um dado do DSM-5 de 2013, né, que fala que a exposição direta a homicídios e violência extrema é um dos principais critérios para o transtorno de estresse pós-traumático, especialmente quando não tratados. Então, o uso de símbolos satânicos, como desenho de pentagramas, o comportamento cruel e impiedoso, né, indicam que ele se alimentava do sofrimento alheio, o que caracteriza aí o sadismo como uma característica central da sua psique. E ele se via como um instrumento de Satanás e justificava nisso as suas ações através da ideia de que ele estava agindo em nome do mal. O uso, então, de símbolos satânicos e frases como Rei Satan durante os ataques é uma característica que ela está ligada ao seu desejo de se identificar com uma figura de poder maligno, daí a busca também pelo controle absoluto sobre as vítimas dele. Essa fase marca o surgimento, então, vamos dizer assim, do que a psicologia chama de identidade maligna construída. É um mecanismo de defesa onde o indivíduo ele se refugia em uma persona poderosa, vamos dizer assim, sombria, imune à dor e ao fracasso também. Otto Kernberg descreve esse fenômeno, né, como um tipo de organização borderline da personalidade, né, com defesas primitivas, uma divisão emocional e uma idealização de agressividade. No caso do Richard, sua autoimagem passou a incorporar elementos demoníacos e satânicos, não como uma crença mística, mas como uma linguagem simbólica de dominação. E embora a motivação religiosa ou satânica nunca tenha sido um fator isolado para explicar os crimes do Richard, ele se utilizava desse recurso, né, desse discurso, como uma forma aí de reforçar sua identidade
e justificar suas ações, o que demonstra uma presença de delírios megalomaníacos e uma falta de consciência moral também. E embora muitos psicopatas eles tenham um comportamento frio e calculista, o Richard também apresentava uma impulsividade extrema, especialmente com relação aos seus ataques. A falta de planejamento, a imprevisibilidade das ações dele indicavam aí que ele tomava decisões muito rápidas e baseadas nos seus impulsos. Ou seja, como eu disse, ele não tinha nenhum padrão de pessoa para atacar. Então ele não considerava aí as consequências. E isso pode ser relacionado também à lesão cerebral que ele sofreu na infância e à sua condição de epilepsia, que afetava então aquela parte do cérebro que eu já comentei, que é responsável pelo controle dos impulsos e pela empatia. E o Ramírez ele também apresentava traços de narcisismo. Durante o julgamento, ele se comportou de uma maneira exibicionista totalmente, buscando a atenção tanto da mídia quanto do público em geral. Ele, vamos dizer assim, que ele parecia se deliciar com a notoriedade que ele estava conseguindo ali, usando todo o processo judicial e também as câmeras da televisão para se apresentar como um herói ou alguém com uma identidade única. E essa busca por atenção, mesmo que em meio a um julgamento de desvivimento, é uma característica do narcisismo, onde o indivíduo ele se vê como alguém especial, acima das normas da sociedade. Também tem o pai, né, do Richard, o Julian Ramírez, ele era violento, ele era abusivo, e o Richard ele passou por várias experiências traumáticas aí também. Então esses eventos de violência precoce podem ter contribuído, e eu acredito que sim, contribuíram para o desenvolvimento da psicopatia, já que os estudos, como eu comentei, mostram que os indivíduos que presenciam, né, que experienciam traumas durante a infância, eles estão muito mais propensos a desenvolver comportamentos violentos e antissociais. Além disso, a introdução precoce ao uso de substâncias ilícitas e o envolvimento com os cultos sombrios e satânicos também desempenharam, claro, um papel aí importante na formação da identidade criminosa dele, o contato com o ocultismo e a ideologia satânica que ele cultuava, tá? Mais uma vez, reforço, não estou falando sobre religião, não estou falando sobre nada disso, não estou criticando ninguém, estou trazendo apenas os fatos. Não me julguem. Isso reforçava a crença dele de que as suas ações eram justificadas de alguma maneira. Então, o perfil psicológico do Richard, ele reflete aí um indivíduo com múltiplos distúrbios, tá? Incluindo, como eu disse, psicopatia, sadismo, narcisismo, transtorno de personalidade antissocial. E ele foi, de fato, um criminoso imerso na violência, na crueldade e no desprezo total pela vida humana. O seu comportamento ele também foi influenciado por traumas durante a infância, uma série de fatores ambientais, como, por exemplo, o abuso familiar, exposição precoce ao crime, a violência também. Então, a sua falta total de empatia, né, o seu prazer no sofrimento alheio e a visão distorcida que ele tinha de poder e controle sobre as vítimas tornaram Richard um dos criminosos mais perigosos e com uma das maiores notoriedades na história americana. O caso do Richard Ramírez, ele tem que lembrar a gente do quão frágil, né, é a sensação de segurança. Ele foi um produto de trauma, de negligência, de um mal que não foi controlado a tempo. Mas ele também mostra pra gente o poder da comunidade, da investigação persistente, da justiça. Vamos dizer assim, a comunidade ela foi o mais importante, né, porque foram as pessoas que viram ele e capturaram ele, não foi a polícia. Então, isso mostra que as pessoas elas tiveram um poder bem grande aí. O pesadelo do Night Stalker então chegou ao fim, mas o seu legado sombrio ele continua assombrando os becos de Los Angeles. E também as mentes daqueles que estudam os limites do comportamento humano. E se você gosta de investigações criminais profundas como essa, trazendo perfil psicológico e tudo isso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, me seguir na única rede social que eu tenho, porque eu não tenho muitas ainda, mas enfim, para isso estamos aqui. Deixe seu comentário com o próximo caso que você quer ver por aqui e até a próxima. Não se esqueça, cuide bem das suas portas.